Show me the money. Bom, o episódio de hoje vai ser no mínimo diferenciado. Eu sei que a gente fala isso com alguma recorrência, né? Mas não, é de verdade. Não só pelos temas que a gente vai debater, que são bem fora do comum, a estratégia de investimento do nosso convidado de hoje também é a primeira vez que a gente entra em contato com uma estratégia desse tipo. A gente nunca falou com ninguém que fizesse uma estratégia nem mesmo similar a essa, né, nesses formatos. A gente até vai fazer uma pausa ali para explicar o que é de fato, né? Mas também vamos gastar tempo aqui para falar de cenário, etc. E recém-chegados, né, de uma viagem no mínimo conturbada. É impressionante a correlação do processo logístico para chegar em Omaha com o Japão, né? É muito parecido. É surreal. A gente saiu do hotel 11 da manhã do domingo, chegamos em casa 11 da manhã de terça-feira. Exatamente. Um dia inteiro viajando. É uma loucura. 2, perfeito. Porque deu pau ainda no meio do caminho. Mas tá bom. Mas deu tudo Estamos certo. aqui. E no final desse episódio, nós teremos um recado super importante para você, da nossa audiência, que gosta da gente, que nos acompanha. Então, fique até o final, porque teremos aí um breaking news. Eu acho que não é tão importante assim, não. É importante sim. É importante? Pra mim é. Então tá Foi o que a gente falou, pra nós é muito importante. Sim. E pra quem tem carinho por nós, talvez também seja. Então acompanha aí. Vocês 13 aí que estão assistindo. Todos vocês 13, fiquem até o final. Mas vamos lá. Daniel, a gente já estava conversando aqui, né? Eu preciso primeiro afinar a pronúncia do sobrenome. É Gordonos, é assim? Gordonos, que veio da Lituânia. Da Lituânia. É a primeira vez que eu falei um sobrenome de lá. Eu também, não recordo de outro não. Mas aí pelo menos a gente não vai arrumar inimizade por com o isso pai que eu vou chamar de Daniel. É mais fácil. Vamos ficar no Daniel? Vamos ficar no Daniel. Estamos acordados assim. Antes da gente entrar na parte de cenário, a gente falou que você ia fazer algo realmente diferente. E é um dos motivos pelo qual a gente queria dedicar esse episódio aqui para bater um papo com você. Quando chegou no meu ouvido, né? Assim, o Daniel, ele faz uma gestão numa estratégia de situações especiais líquidas, né? Quando a gente fala situações especiais ou special situations no mercado financeiro, a gente geralmente fala de investimentos ilíquidos, super específicos ali, etc. O que seria uma versão disso líquida? O jeito de pensar, e é legal que a gente criou terminologias novas no mercado atual, mas não é muito diferente do que você via na década de 90, né? Na verdade é procurar aquelas situações macroeconômicas, tipicamente, onde tem uma grande transformação ocorrendo, seja por um efeito de uma eleição, de uma mudança política, às vezes uma mudança de contexto de algum preço relativo muito relevante. O exemplo mais fácil e palpável para todo mundo ver, que está toda a revista e jornal hoje em dia, é a história do Milei, né? E como teve também uma tentativa de ter um evento de sucesso com o Macri. Então você pega um país que estava numa situação extrema, né? A gente está falando de inflação de 30% ao mês, a dívida soberana operando a 30 centavos no dólar, probabilidade de default muito alta, e você investe na tese de que isso vai ser transformado. Então vai muita análise por trás, né? Análise política, análise da sustentabilidade da dívida, o recovery value, para você tentar determinar se tem uma simetria ou não. Ou seja, se der errado e tiver que reestruturar, quanto vale a dívida? Se der certo, quanto seria o potencial do upside? Onde é que ela poderia acabar? Com essas condições que ela está, ponto de partida, com esse set de mudanças que estão ocorrendo. Então, a gente chama de situações especiais porque elas não é típico como um ciclo de juros ou uma mudança de preço, tipo, o petróleo caiu, a balança de pagamento fica pior, fica melhor dependendo do país. É uma coisa um pouco mais transformacional. E de como essas, assim, algumas outras vão aparecendo e a gente vai procurando e analisando. Normalmente a análise começa muito tempo antes, porque você não sabe quando as coisas vão ocorrer, então você fica analisando, monitorando e pensando, como é que o mundo poderia vir a ser se isso ocorresse, como isso poderia ser se isso ocorresse. Outro exemplo, só para não dar um exemplo de distress, né, também foi o caso que a gente teve no mundo recentemente pós-Covid, né, onde a inflação subiu muito, depois os juros subiram muito e agora a gente está se acostumando a novos patamares de juros, também lembram mais o nível de juros global que você tinha lá na década de 90, antes da crise de 2008 e tal. Então, os instrumentos acabam sendo líquidos, é a dívida soberana, ou é moeda, ou é dívida local, a gente acaba navegando no universo de mercados públicos ao invés do mercado privado. Mas as oportunidades vão aparecendo.
Em geral, eu diria que pro mundo de investimento, esse ambiente está ficando mais propício para esse tipo de coisa, porque se você concordar com a minha hipótese, né, a hipótese que a gente tem trabalhado lá na 20, com o nosso time lá, o Zé Carlos, o time de economia, de que os juros reais globais e nominais vão ficar aumentados por um período de tempo bastante, já somos 5 anos, mas podem ser mais 5, mais 10, mais 15. Quando o custo de capital sobe, a gente começa a ver aí, que nem o Buffett falava, né, quando a maré baixa, né, você vê quem está nadando sem sunga, né, é meio isso, né, a maré baixou, então a gente vai ver diversos países que vão ter algum tipo de situação econômica que eles vão ter que lidar, e o pessoal que tiver uma agenda de sucesso se beneficia, o pessoal que não, e assim vai. Então, acho que o ambiente ficou rico para esse tipo de coisa. De novo, lembra um pouco mais a década de 90, assim, eu diria. Daniel, só uma dúvida em relação a esse processo. Como que funciona o timing para entrar em posições tão arriscadas como essas? Porque, no fim do dia, por mais que você consiga ter uma análise de assimetria clara, o timing ele pode jogar muito contra quando você tem um ambiente super complexo, né? Então, como vocês determinam o momento certo de entrar nessas posições? Olha, eu gostaria de dizer para você que todo mundo gosta de imaginar que tem uma ciência gigante por trás. Na verdade, assim, a gente faz um trabalho para tentar entender o timing. Normalmente são focados em catalisadores. Então, você pode ter uma eleição, mas uma eleição não te dá o sucesso. Então, lembrando, o Milei foi eleito em dezembro de 2023. Os ativos argentinos de verdade só performaram de forma mais incisiva no meio do ano passado em diante. Então, a gente já estava investido ali, teve um pequeno movimento antes, mas o movimento que mais chamou atenção, né, mais relevante, acabou sendo do meio do ano passado, do meio do ano passado até agora. Então, o timing do evento, às vezes, do teu catalisador, não necessariamente é o timing de mercado, porque o mercado tinha menos convicção, vamos dizer assim, eu imaginando que eu conseguia telepaticamente resumir o que o mercado estava pensando, mas a impressão que me dava é, beleza, entrou um cara lá, mas é um cara com uma motosserra, um cabelão maluco, dizendo que vai afoeira com tudo. Não vou apostar a casa nesse assunto agora. E espera ver o cara entregar. Só como a gente já tinha feito um trabalho de base, eu estou de novo usando o exemplo da Argentina, mas vale para outros casos. A gente já tinha um pouco de ideia do por que tinha uma chance de sucesso razoável. Então, quando ele nomeou o gabinete, para a gente foi mais um catalisador. A gente viu um gabinete que tinha o pessoal do PROT, a gente dos peronistas centristas, que eram pró-reforma. Então você começou a ver que o cara estava fazendo as movimentações políticas corretas para um presidente que não tinha nem de perto um controle do Congresso. Então ele precisava ter uma aliança ao redor disso para arrumar a casa. Então depois ele passou a lei de bases, que foi um outro catalisador. Então você vai somando os eventos. Então a eleição dele, a postura que ele teve em relação a escolher o gabinete, como ele se comportou nas reformas, as reformas de fato tinham mordido, o ajuste fiscal começou a aparecer. E eu acho que lá pelo meio do ano já tinha evidência suficiente que as coisas estavam começando a andar e o mercado realmente começou a dar uma performance mais razoável. Então, o timing, normalmente a gente tenta pensar nesses catalisadores, mas se você está indo num negócio que é bastante assimétrico, por enquanto o seu case não tiver sintomas de que ele está indo para o lado errado, normalmente é mais fácil você aguentar o período de volatilidade que ainda não performou, ou o período de um drawdown. Mais relevante fica sendo quando você começa a ter sintomas de que as coisas não estão indo na direção que você imaginava, porque aí força você a tomar a decisão, que normalmente no nosso caso é sair do case, né? Se você fala, bom, beleza, eu acho que isso deveria acontecer, isso aqui de repente começa a dar sintomas de que a tua hipótese está falhando, é a disciplina de sair fora. Eu acho que um outro risco grande também é o tamanho da posição, né? Como vocês determinam o size num cenário como esse? Olha, eu não acho que a minha resposta vai ser uma resposta que dá para generalizar para todo tipo de gestor, cada um vai ter o seu estilo. O meu é muito pensar no tail risk, então eu penso assim, beleza, como a gente está usando a Argentina, vamos continuar usando a Argentina como exemplo, tá? Então vamos dizer que o papel naquele momento do tempo tivesse, sei lá, 37 centavos no dólar. Naquela época, mais ou menos, a Venezuela operava uns 25 centavos no dólar. A gente sabe que a Argentina não é Venezuela, né? Dois países em distress, mas Venezuela é um caso muito mais agudo, né? A ditadura, está sob sanção, está defaultada, a Argentina era corrente, né? O tipo de sociedade, a Argentina é muito mais aberta, o nível educacional mais alto. Mas vamos dizer então que o teu downside fosse cair para 30 centavos, perto da Venezuela.
Então você tem 7 centavos para perder. Qual era o upside? O upside é esse papel está operando a 70 centavos. Então tinha aí, sei lá, né, 33 centavos para ganhar. Então é um risk-reward alto. Legal. Então eu penso nesses 7 centavos e falo, poxa, quanto eu estou disposto de capital a perder se esse evento hiper negativo ocorre, né? E a gente faz um sizing por aí. Lógico que nesse sizing também a gente tenta levar em conta a questão da liquidez do mercado inerente. Você pode ter mercados cuja liquidez realmente desaparece e você acha que o downside é X, mas você tem que adicionar um Y que vai ser o custo de execução na hora de você sair numa situação desagradável, né? Porque você tem que sempre assumir que quando você está saindo numa situação desagradável, que de repente a liquidez vai ser muito mais seletiva do que quando você está saindo realizando um lucro, né? Então, mas o jeito que eu penso no sizing, e que a equipe que trabalha comigo pensa no sizing, é olhando mais para esse tail risk. Tenho certeza que tem pessoas que vão pensar de uma forma um pouco diferente, vão tomar um risco maior, né? Possivelmente, e aí, quando o case dá certo, vai ter números maiores e vice-versa. Mas acho que a preservação de capital, nesse caso, para a gente é uma coisa importante. Até porque a gente não pensa nisso como um case que você fez uma vez na vida, depois vamos voltar a discutir qualquer outra coisa mais, sei lá, mais beta do mercado normal, assim. A gente pensa nisso como um processo que a gente quer repetidamente investir, e para isso você ter um controle do teu drawdown é importante, né? Até para você respeitar os investidores, os sócios da Vinci, o nosso time de research e tudo mais. Então, ter certeza que a gente mantém o processo funcionando continuamente é bem relevante para o nosso approach aqui para o mercado. Você disse que o time de pesquisa da Vinci está com uma cabeça, você junto, de que a gente talvez esteja num momento propício do cenário para o estilo de investimento que vocês fazem, e você citou como pilar especificamente a questão dos juros nominais e reais mais altos por mais tempo. A gente não sabe quanto tempo seria, né? Talvez a gente voltando no tempo para alguma coisa mais parecida com, sei lá, os anos 80, acho que talvez você esteja se referindo a isso. Eu queria trazer essa discussão para a gente começar a aprofundar na leitura do cenário, porque de fato, né, quando você fala de situações especiais de investimento, dados os últimos episódios do Stock Pickers, que um monte de gente super inteligente veio aqui e disse que não faz a mínima ideia, basicamente, do que vai acontecer, né? O que a gente sabe é que tem uma situação catapultada, talvez, pela inteligência artificial, onde você tem duas potências, que é Estados Unidos e China, que vão sugar recursos do mundo e vão se consolidar como esses grandes dois polos. Se isso vai dividir o mundo ou não em alinhamento geopolítico, ninguém sabe, né? E até por isso as derivadas econômicas também são meio confusas, né? Dado esse contexto, imagino que tem alguma coisa de Trump aí no meio, de tarifa aí no meio, que vocês devam estar analisando, né? Qual que é essa visão de cenário na Vinci que diz que a sua estratégia de situações especiais líquidas vai brilhar nesse momento? Eu não quero presumir sucesso antes de você entregar, então esse brilhar agradeço, mas tipo aí... Tô aqui como torcedor. Exatamente, mas assim, o que eu diria é que a gente está lidando com uma série de fatores que eu não vou dizer que independem da discussão tarifária, mas eu acho que no contexto da discussão tarifária e das outras partes globais que você mencionou em relação à polarização e mudança talvez uma mudança. Eu não vou dizer que a globalização vai acabar, mas possivelmente vamos dizer que é uma mudança do jeito que a globalização está sendo conduzida no mundo. Mas o que eu acho que é relevante a gente notar é o impacto do que você teve do fiscal no mundo, né? E o excesso de dívida do mundo. E eu acho que isso são fatores relevantes para a gente ter essa conversa. Então, se a gente olhar o endividamento dos países, principalmente os ocidentais, mas pode incluir o resto do mundo também, foi expressivo. Já vinha vindo do pré-Covid lá com 2008 e eu acho que o Covid exacerbou isso. Então, se você olhar a dinâmica de dívida PIB da maioria dos países, ela tem uma derivada bastante preocupante. Você juntar isso com esse mundo mais bipolar, talvez tanto no sentido literal quanto no sentido psicológico, a gente tem que pensar também que isso leva a mais gastos militares, a mais conflitos, a mais incertezas no seu supply chain. Quando você está trocando seu supply chain que foi otimizado sobre a visão vamos chamar de Pax Americana, né, que é esse período aí em que nada era muito questionado e o mundo funcionava de uma certa harmonia,
Se você pensar que hoje, por quanto tempo a gente tem problemas de transporte marítimo no Oriente Médio? Já há algum tempo, né? Então, esse tipo de coisa é subótimo para o supply chain. Então, você começa a juntar, se o fiscal aumentado, juros mais altos, que faz o teu problema fiscal ficar mais sério. Normalmente, quando os países estão super endividados, o outcome acaba sendo uma inflação basal mais alta por um tempo. Então, a maneira que a gente pode pensar é que o Covid foi uma grande redistribuição de renda, onde a população ficou muito menos endividada, teve muita transferência, as empresas já vinham de alguns bailouts pós-2000 e também receberam muitas benesses durante o período do Covid, e foi basicamente a transferência de dívida privada para o balance sheet público. Então, agora, com essa transferência reversa, tem algumas formas, você pode defaultar, é uma maneira de você resolver um problema de excesso de endividamento, mas normalmente é uma inflação basal aumentada, né? E se a gente pensar que a última projeção do Fed não tinha a inflação voltando para 2% até 2028. A gente está fora do target o quê? Desde 2022? Talvez 2021, eu não lembro, mas a gente está falando aqui já de 7 anos de inflação fora do target, né? Para cima. Eu acho que isso é uma hipótese razoável. Se a gente imaginar isso, imaginar que para financiar um país que está rodando déficit fiscal entre 7% e 9% do PIB e uma dívida PIB grande, do tamanho do PIB americano, esse juro, o prêmio cobrado aumenta também, né? Então, acho que é natural isso. A gente está falando de um período que os juros devem ser relativamente altos, comparativamente ao período de 2009 a 2019. Que também, se você parar para pensar como era pré-2008, não é tão diferente, né? Pré-2008, os juros eram 5%, 5,5%, 4,5%, e a inflação também era 2%, 2,5%. Quer dizer, a gente o mundo não acaba por causa disso, mas muda o ambiente que você tá trabalhando. Isso é um fator. E o outro fator são esses choques todos, porque a gente está num período de transição das regras como a economia mundial vai operar, né? Então a gente desmerecer aí a segunda eleição do Trump com um mandato mais forte, o que ele está fazendo do lado tarifário, o que ele está fazendo do lado migratório, é uma mudança de paradigma importante. E eu acho que a gente vai acabar vendo isso em outros países. Lógico que não precisa... Eu não sei como é que essa situação tarifária vai ser resolvida ao longo do tempo. Se a gente vai cair numa situação de uma guerra tarifária perpétua no mundo que é extremamente disruptivo, ou se a gente vai ter polarização em blocos e vão ter blocos mais livres com barreiras mais fortes entre outros blocos. Eu não quero presumir saber o futuro desse assunto. Eu só acho que é uma hipótese bastante razoável que os juros globais vão continuar altos por um período relativamente alto e que existe um sistema de incentivo um pouco perverso para os governos manterem uma inflação mais alta do que você viveu no pré-Covid, vamos dizer assim. E isso, na minha opinião, gera um ambiente mais favorável para o tipo de coisa que a gente está olhando, porque se o custo de capital é mais alto, a dispersão entre os ativos, países, setores, como é que você quer definir, acaba sendo mais alta, né? Você acaba sendo mais seletivo onde o seu capital vai ser investido, você demanda mais da gestão, seja uma empresa, seja um país, e aí a gente acaba tendo esse ambiente de dispersão que gera oportunidades. Né? E eu acho que é um pouco da cabeça que a gente tem em geral, assim, para o ambiente olhando uma janela de 5, 6, 7 anos. E eu estou sendo um pouco não explícito, porque realmente dizer que a gente sabe como é que vai ocorrer os próximos 4 anos com Trump e o que a gente está vendo na Europa de novas lideranças e como é que as eleições vão sair, seja no Brasil ou na Colômbia, não é aí que a gente tem que se preparar para ganhar dinheiro. A gente tem que estar preparado sobre uma hipótese mais basal. Será que isso que eu estou falando for verdade? Essas eleições têm mais relevância, né? E o que vai vir de política econômica logo depois vai ser mais relevante. O que for bom pode ser muito bom, o que for ruim pode ser muito ruim. Eu acho que eu diria que, em geral, o tema é um ambiente onde as dispersões deveriam aumentar. Muita mudança regulatória, mudança dos termos de troca, mudança de regras de transação. Tem barreiras de todo tipo, né? Barreiras de transferência tecnológica, barreiras de onde você pode comprar. Quer dizer, isso gera ganhadores e perdedores em todos os mercados. Acho que, só desculpa te interromper, Daniel, acho que vale super a pena a gente entrar nesse detalhe de cada case em específico em breve, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria entender um pouco da sua visão
dado todo esse contexto, que é um contexto, de certa maneira, especulatório, uma projeção, né? A gente está projetando o que pode vir a acontecer, dado o que a gente está vendo agora. Como que você opera um cenário como esse? Você fica com o pé atrás esperando para ver os desfechos de todas essas bagunças, principalmente que está sendo gerado com esses ruídos de Estados Unidos? Ou, tipo, já começa a aparecer algumas oportunidades bem claras, assim? Como que você está enxergando? Olha, depende do case. Quando você está tratando, por exemplo, de uma reestruturação de uma dívida soberana que está em default, por exemplo, o global impacta, não vou dizer que não impacte, mas tem muito mais variáveis idiosincráticas daquela situação que dominam o case, né? Então, micro dela, né? Então você tem que ver quem são os bondholders, qual é o recovery value, quanto dá para o país pagar, como é que vai ser o processo de negociação, o que está na mesa, e você vai fazer uma série de contas e você vai ver se tem assimetria ou não. Então, nem todos os cases são tão expostos a essas perguntas que são extremamente relevantes. Mas elas podem impactar, por exemplo, o preâmbulo disso. Então ela pode ter um impacto eleitoral. Então a gente viu recentemente, né, quem acompanhou o Canadá, viu que, poxa, os liberais estavam numa situação super complicada eleitoralmente, uma chance enorme dos conservadores ganharem a eleição, e obviamente o Trump, não só pelo jeito que ele apresentou as tarifas, mas também por tudo que ele falou em relação ao Canadá, deu uma sobrevida e os liberais acabaram sendo reeleitos, né? Então, se você tivesse... Eu estou usando o Canadá como exemplo mais óbvio de uma mudança eleitoral, a gente não sabe, por exemplo, se o Trump vai impactar a possibilidade de transição política nos países que têm eleição. A gente tem um calendário muito rico de eleição agora, né? Uhum. Então, a gente acabou de ter o Equador, né, a gente tem os midterms da Argentina, depois a gente tem o Chile, a gente tem Colômbia, a gente tem Bolívia. Então a gente tem um ambiente aqui na América Latina bastante grande. E o Brasil, obviamente, sendo o carro-chefe, né, no ano que vem. Então tem uma sequência aí entre agora e o final do ano que vem de uma potencial transição de política de poder para novos mandatos com possivelmente novas políticas econômicas. Então não dá para você dissociar isso, porque um pode ter impacto ou outro, mas na hora que você chega ali, a implementação de cada uma tem uma relevância grande. Então a gente viu no caso de Argentina que, apesar disso tudo, os ativos argentinos foram reprecificados de forma mais incisiva, digamos assim. Né? E o Brasil também, se a gente olhar o Brasil esse ano, teve uma descorrelacionada boa dos Estados Unidos, possivelmente com uma parte... Possivelmente pelo excesso de pessimismo que tinha no final do ano passado e possivelmente um pouco da antecipação de um maior otimismo com a eleição que está vindo pela frente. Então, também não sabemos o futuro da eleição, mas dá para ver que existe uma dispersão ocorrendo. Pega a Europa também, Europa versus Estados Unidos. A Europa versus Estados Unidos esse ano foi um trade de dispersão bastante grande. Então, acho que a dispersão ela vai existir. Talvez você pode se perguntar assim, bom, então é para fazer no relativo? É possível. Não é muito o estilo do que a gente faz, mas perfeitamente razoável você querer fazer, beleza, eu vou fazer relativo aqui, eu vou escolher os caras que eu acho que tem um vetor positivo e vou tentar ficar mais market neutral com algum outro overlay de hedge aí que você possa querer fazer. Uhum. Não é muito o que a gente está fazendo agora, mas é perfeitamente uma expressão perfeitamente possível de fazer. Eu me lembro na semana passada, que a gente tinha entrevistado o pessoal da Legacy aqui, eu perguntei para o Guerra se ele gostava de ambientes assim, porque causa volatilidade e normalmente você pode encontrar uma ou outra oportunidade com, enfim, uma geração de valor maior, mas o risco naturalmente também é muito mais relevante, né? Ele me respondeu que não, ele prefere tendências de longo prazo. No seu caso, Daniel, como que funciona essa questão? Você gosta quando o mundo está bagunçado assim? Olha, eu diria o seguinte, eu gosto de um mundo que força certas tomadas de decisões, para o bom ou para mal. E elas podem gerar tendências. Então não é necessariamente a volatilidade. A volatilidade eu acho que tem gente que gere dinheiro com lados de behavior, né? E eu tive o prazer de trabalhar com o André Jakurski muito tempo lá na JGP e assim, é uma pessoa incrível nessa capacidade de sentir os movimentos de mercado. Então tem gente que naturalmente o processo deles com volatilidade beneficia. Eu diria que no meu caso o mais importante não é tanto a volatilidade, é mais o seguinte, a gente está num ambiente de repressão financeira onde o dinheiro busca ativos indiscriminadamente e gera uma tendência, mas todas as tendências são similares.
Isso é um cenário, ocorreu durante um período grande de tempo e as pessoas que se beneficiaram disso são as pessoas que souberam operar essas tendências. Eu gosto do ambiente que dá dispersão. Não necessariamente precisa ter volatilidade, precisa ter dispersão. Para mim, ter custo de capital é uma coisa importante, você ter mudança de regra é outra coisa importante, porque geram essas oportunidades. Mas a volatilidade em si, eu diria que se ajudar é marginal, não é o meu foco principal. Tanto é que antes do Trump, a gente já tinha feito uma tese de investimento que a gente chama de reflation, que era uma tese de investimento para a abertura de taxas no mundo, a inflação mais alta. E então não é o Trump que trouxe isso para a mesa, né? Isso aí foi até num ambiente de volatilidade relativamente baixa. Tudo bem, a S&P caiu bastante em 2022 e teve um negócio, mas em geral, assim, eu não teria caracterizado aquela volatilidade como alta que a gente está vivendo agora. Então, eu não acho que volatilidade é um fator super importante porque a gente está fazendo, até porque a gente tende a botar as posições e carregar por um tempo, então, e fazer o sizing meio para o tail risk, então não é o nosso principal fator de investimento da nossa estratégia. Eu ia começar a entrar nas teses até para a galera que está em casa que não conseguiu ainda visualizar direito o tipo de que é na prática, né? Na prática, tentar mostrar até pelas teses atuais do fundo. Sim. Só antes vamos entrar nisso, mas minha pergunta só introdutória em relação a isso é o seguinte, Daniel. Tem algum tipo de situação que vocês ficam de fora ou vocês estão dispostos a participar de qualquer tipo de loucura que estiver acontecendo em alguma geografia? Eu diria que a gente diz provavelmente 80% de nãos em tudo que a gente olha, se não mais. Então, dado que vocês aproveitaram para mencionar a ida a Omaha e ao Buffett, aquela pilha de coisas muito complicadas, ela é a maior pilha de todas. E nem tudo que você olha vai formar uma opinião. E se você formar uma opinião, você vai ter a margem de segurança nessa opinião para poder pensar nela como investimento. Quando a gente pensa em investimento, a gente pensa assim, em assimetria. A gente tipicamente pensa em assimetria em duas dimensões. A mais óbvia é preço, né? Esse preço, porque você está pensando é convidativo, você gosta de imaginar que você tem menos a perder se você estiver errado e tem muito mais a ganhar do que se você estiver certo. Legal, acho que isso aí todo mundo em geral gostaria de ter no investimento. Mas também pensa na distribuição de probabilidade, porque a gente está falando de futurologia aqui, né? A gente está falando imaginar como o mundo pode vir a ser e as evidências que precedem, né, os eventos. Então a gente gosta de imaginar qual é a probabilidade desse negócio dar certo ou dar errado, e gostaria de ter essa simetria também. Então às vezes você pode até ter uma opinião, mas você não tem uma boa sensibilidade dessa distribuição. Então a maioria das coisas a gente diz não. O que é muito comum é a gente olhar um caso, estudar e falar assim, beleza, então quais são as condições que a gente começa a ter mais convicção nessa distribuição de probabilidade? E aí você fala assim, beleza, se isso aqui ocorrer, se isso aqui ocorrer, isso aqui... Então eu vou dar de novo o exemplo da Argentina, que é palpado. A gente achava que o Milei ia ganhar, a gente tinha bastante opinião sobre isso. Mas essa opinião o que era? Uns 55-45, uns 57-43? A eleição no Ocidente normalmente é por aí, é raro ter uma lavada. Então vamos falar assim, beleza, o que está do outro lado da equação? Poxa, é continuidade, né? É o Sérgio Massa, que era o ministro das Finanças, que causou esse caos todo, que teria sido o presidente da Argentina. Então dá para botar dinheiro para trabalhar antes? Poxa, eu não acho 55-45 uma simetria brilhante em distribuição de probabilidade. Até o preço era convidativo. A gente decidiu esperar. A gente decidiu fazer isso pós-eleição. Tinha muitas variáveis que poderiam levar o Milei a não ganhar, assim, tranquilamente, sabe? Então, a maioria das coisas a gente diz não, mas muitas a gente diz assim, olha, pode ser interessante, vamos revisitar se isso aqui acontecerem. Aí a gente revisita o caso quando isso acontece. E aí se começar a mostrar uma convicção maior, a gente tiver um pouco mais de certeza como as coisas vão evoluir, certeza é a palavra errada talvez, mas a gente tem mais convicção que os tails e as distribuições são favoráveis para a gente faz. De novo, eu estou usando linguagem de distribuição de probabilidade, mas isso é absolutamente subjetivo, né? É só uma opinião que a gente tem sobre as informações que a gente está analisando, né? Não tem nada quantitativo por trás, assim, que dê para a gente uma coisa estatística nem nada. É só o jeito que a gente pensa sobre o mundo. Perfeito. Eu só ia fazer antes de entrar,
dado jet lag, eu falei nos 80, mas era 2008. Troquei o 8 por 80 aquela hora. Tá certo. Eu te compreendo perfeitamente hoje. Tá fácil pra gente. Meu olho tá queimando. Tá ardendo. Mas a gente tá, né, firmes e fortes. É isso aí. O que eu ia falar bom, você deu bastante exemplo de Argentina, a gente ia perguntar, acho que falamos bastante já de Argentina aqui. Eu queria trazer uma outra tese curiosa da carteira de vocês, de Líbano. Sim. Né? Eu nunca escutei Líbano no Stock Pickers. No Stock Pickers eu também não. Isso vai ser legal. Aliás, um abraço para Bárbara Hazimi, minha amiga, que vai ficar louca com essa parte do programa. Mas o Líbano viveu um colapso na dívida, né? Sim. E é muito curioso ouvir um gestor que investe num país que passa por um colapso na dívida e um país esse que, no caso aqui, a gente não conhece tanta gente que cobre no detalhe, né? Que acompanha no detalhe. Então eu queria saber o que é que tem por trás, até pra gente tentar exemplificar esses pilares do sim, você falou dos pilares do não, da complexidade, etc. Mas esse 20% ou menos que vocês falam sim, o Líbano foi um deles. Por quê? Então, no caso do Líbano, a gente estava olhando a região já, por causa a gente já estava olhando a região porque a gente estava interessado no Egito, que tinha tido uma crise de balanço de pagamentos, tinha pego um pacote com o FMI, tinha pego um pacote bilateral com alguns países, e a gente notou que tinha um padrão ali, que a região como um todo, ela estava muito mais interessada em estabilização do que a continuidade desses processos de guerra e atritos. Então você vê a postura desses países em geral, quando Israel fez as ações militares contra o Hamas, contra o Hezbollah, que, com exceção do Irã, em geral, foram bem tranquilas. E você também via que o apoio que tinha sido dado ao Egito. O Egito, por exemplo, recebeu mais de 1 milhão de pessoas que, por causa da guerra ali na faixa de Gaza, acabaram indo para o Egito, né? E o Egito topou receber essas pessoas e está ajudando, e tem apoio internacional. Então a gente concluiu assim, olha, existe uma mudança de postura na região que busca mais estabilidade do que uma perpétua tensão, digamos assim. Então, quando a gente foi olhar o Líbano, a gente falou, poxa, quanto é que está a dívida externa do Líbano que está defaultada? Estava na época 8 centavos, a 10 centavos, por aí. A gente falou, poxa, vamos 8 a 10 centavos. Qual foi o pior momento? 6 centavos durante alguns meses anteriores, durante a guerra. Bom, então o downside é relativamente limitado, né? 2 a 4 centavos. Bom, então a pergunta fica sendo qual o upside. Então a gente tentou quantificar quanto seria o estoque inteiro de dívida, incluindo a restauração bancária que teria que fazer. Fizemos algumas hipóteses, concluímos que deveria valer uns 25 centavos no dólar de recuperação. Então teria que, basicamente, os bondholders iam receber 25 centavos para cada dólar que eles emprestaram originalmente. Então, beleza. Então, papel a 10, poderia valer 15, perde 4. Legal. Então a gente começou assim, beleza. Então o que precisa para se materializar? A gente precisa ter um governo. Até então, até o Israel atacar o Hezbollah, faziam 2 anos aproximadamente que o país não tinha um presidente. O presidente lá é eleito pelo Congresso, o Congresso não conseguia formar uma maioria para eleger um presidente, você não tinha ninguém para representar o país, não tinha como reestruturar a dívida. Então, quando ocorreu esse ataque, a primeira coisa que a gente notou foi que o Congresso começou a se mover para botar um candidato que pudesse ser eleito presidente do país. E a gente começou a ver que todos os candidatos que estavam sendo circulados pareciam ser todos, de alguma forma, graus diferentes, reformistas. Então, a gente falou, beleza, então temos aqui um movimento. Quando o pessoal marcou a data para o voto, a gente falou, poxa, então acho que vale a pena a gente começar a se envolver, porque se esse voto vier positivo, o mercado pode começar a reprecificar. Eu acho até que o mercado começou a entender mais rápido ali, porque antes dessa votação já precificou alguma coisa, então começou a andar. Então a gente investiu ali na faixa dos 10 centavos e o negócio começou a andar. Alguns meses depois já estava na faixa de 15, agora está na faixa de 17. A gente acha que vale 25 no dia da reestruturação. Isso, obviamente, a gente vai atualizando as análises na medida que os dados vão aparecendo. Pós-reestruturação pode acabar valendo os 30, porque normalmente os spreads, né, de crédito comprimem um pouco depois da reestruturação. Ainda está muito cedo para ter uma data de reestruturação, mas já está vendo com bons olhos. O presidente nomeou um gabinete de pessoas sêniores com experiência em mercado financeiro, pessoal que tem track record de ter trabalhado no BlackRock, em gestoras do Oriente Médio também.
e já tem um pacote semi-negociado com o FMI do passado que eles já atualizaram. O FMI pediu algumas coisas para serem feitas. Então tem uma série de agendas de reforma. Então a gente põe esses catalisadores na nossa lista. Mas o que chamou a nossa atenção primordialmente foi que o Congresso se moveu rapidamente para botar um presidente. Os nomes pareciam ser nomes todos que seriam pró-normalização do Líbano. E a gente concluiu então que o risk-reward estava bom e que valia a pena. E aí isso foi confirmado com a eleição do presidente, se me falha a memória, foi em 9 de janeiro, e depois a nomeação no gabinete que continua indicando isso. Então, tudo parece indicar que a gente deve ter aí nos próximos 1 a 2 anos um processo que vai levar a recuperação do setor bancário libanês e uma reestruturação da dívida e alguma proposta levada para os bondholders. E obviamente tem um trabalho de base que vai por trás, a gente entender quem são os bondholders, você entender quais são os termos das dívidas, porque são diversas séries de dívidas, para você ter uma ideia boa de onde você quer estar, onde você não quer estar. Mas, assim, em geral, eu espero que a gente vá ver isso. Então, o Líbano é um case. A gente já passou por isso, a gente viu a Argentina reestruturar a dívida algumas vezes, a gente já teve reestruturação, lembra dos Brady Bonds, a gente tem. Então, assim, isso, como eu falo, que a gente tem um cenário que lembra um pouco esse período da década de 90 e início dos anos 2000, acho que é válido. O Líbano não é exatamente o melhor exemplo disso, porque é um país que sofreu guerra, mas a gente acabou de ver a Argentina passar por uma recuperação agora, teve uma reestruturação de dívida, foi em 2020, se não me falha a memória. Então, assim, acho que a gente está ficando nesse ambiente que esse tipo de coisa começa a aparecer. Né? E nesse caso, é um caso de reestruturação de dívida externa que a gente acha que tem alguma chance de sucesso razoável. Você citou algumas vezes o Egito, né? Você consegue contar pra gente qual foi a história do Egito? Olha, o Egito ele teve uma crise de balanço de pagamentos, ele mantinha o Egyptian Pound sobrevalorizado por um tempo alto, foi perdendo reserva. Uma hora não teve opção, teve que soltar, a moeda soltou, desvalorizou, teve um pass-through para a inflação, botaram os juros para cima, juros altos precisa ser ancorado com alguma forma de ajuste fiscal, e para facilitar a vida deles, eles pediram um pacote para o FMI, e também teve ajuda multilateral. Então eles recuperaram as reservas, jogaram juros bastante altos e agora estão desinflacionando com esse juros mais alto. A ideia seria que eles vão começar, já cortaram um pouco de juros, devem continuar cortando os juros. E parece ser um programa que tem relativo sucesso. Né? Então, nesse caso, é um caso mais que lembra, eu não vou dizer que é o Plano Real, porque o Plano Real lutou contra uma inflação mais estrutural do que esse caso, mas lembra um pouco do policy mix do Plano Real, onde você tinha um juro alto para lutar com a inflação, com alguma âncora fiscal e um apoio externo. Então o juro lá estava na faixa de 29 quando a gente começou a investir. Quando foi mais ou menos isso? Tem uns 8 meses. E então tem sido e a moeda é relativamente estável. Tem sido bastante estável, inclusive com toda a região, porque quando o cara soltou a moeda, a balança de pagamentos melhorou bastante, a pressão reduziu. E é um país que ainda tem alguns upsides, né? Se você começar a normalizar a situação, por exemplo, hoje teve a história que pode ter um acordo de paz entre os Estados Unidos e os Houthis. Isso provavelmente significa que você deve normalizar as rotas de trânsito, de transporte, né? Ali pelo Oriente Médio. E o Egito é um país que se beneficia disso, né? Os portos egípcios são usados, então tem receita que vem de lá. Então é um case interessante também, tem que a gente olha e a gente tem alguma exposição a ele. Tem funcionado relativamente bem. Então assim, esse tipo de coisa tem ocorrido. E a gente acha que deve continuar. Tem, assim, você pode, por exemplo, a gente não está envolvido, mas a gente está monitorando, por exemplo, a Bolívia. A Bolívia é um caso interessante, está ficando sem reserva, é um país... Eu ia perguntar isso, porque às vezes, até desculpa te interromper, Claro, Daniel, mas quando a gente discutiu Bolívia aqui, as poucas vezes que a gente fez isso, né? Eu não lembro, pra falar a verdade. Eu vou te só lembrar agora. A última vez que a gente falou aqui, a gente falou do ponto de vista de investimento em real estate, ou seja, líquido, em terras, né? Pelo preço das terras no relativo, né? As terras nos Estados Unidos estão muito caras para a produção de, por exemplo, soja e outras commodities. Commodity é commodity em qualquer lugar do mundo, é o mesmo preço, então quanto menor o custo da terra, melhor, né?
E aí o Brasil se beneficiou desse movimento, porque a gente é bem mais barato do que lá, e mais barato ainda na mesma latitude é a Bolívia, né? Muito mais barato que o Mato Grosso, por exemplo. Mas de novo, ilíquido. Na parte líquida, o que chama a atenção na Bolívia para vocês estudarem? O que a gente começou a olhar é o seguinte: primeiro, assim, uma fonte sempre de inspiração, você vê o calendário político, isso qualquer um pode fazer, porque você pode ver se tem uma chance ou não de ter uma mudança de direção no país. Não que o país não possa mudar de direção sem ter mudança de governo, pode, claramente, mas normalmente isso é mais fácil fazer quando você tem uma eleição, porque você corre na eleição pegando o mandato da população para fazer mudanças. Então, vide o Trump agora, ou vide o Milley, assim, tem vários casos aí na história que o cara diz assim, tá tudo errado, eu quero arrumar dessa forma aqui. Quando ele é eleito, ele tem um poder político mais óbvio, porque ele mostrou essa plataforma para a população antes de ser eleito, né? Então, obviamente, o que chamou a atenção para a gente foi, vamos olhar o calendário eleitoral e viu assim, beleza, então, Bolívia. Os bonds operam na faixa de 60 e poucos centavos no dólar, e é um país que tem relativamente pouca dívida externa, e se você pensar que se tivesse uma mudança de governo e o cara desvaloriza a moeda, faz um ajuste fiscal, pega um pacote com o FMI, normaliza os marcos regulatórios, por exemplo, a exportação de produção e exportação de gás natural da Bolívia despencou, sabe? Então, tem mais gestão, né? Se você muda a gestão e você começa a se tornar mais market friendly, você possivelmente atrai investimentos. Então, você consegue ver que a Bolívia, se ela operar na faixa de o que você imaginaria ser um B- rated country, assim, de rating agency, o papel pode valer 90 centavos. Aí cada um faz sua conta e vê como é que pensa. Então tem um potencial retorno, sei lá, vamos dizer, 50%, né? Downside, o que é? De fato não ter reserva, ter que fazer uma reestruturação. Como a dívida é baixa, não é um país que precisa de muito de haircut, poderia fazer uma reestruturação tipo o que o Uruguai fez, que é amigável. Chama os bondholders, fala assim, não vou defaultar, mas eu gostaria de ter uma extensão dos meus prazos, me dá mais 5 anos, me dá um step-up cupom, então baixa o cupom e deixa ele subir no tempo, e você dá um alívio no cash flow para o cara por um tempo, e dá tempo para o cara se recuperar. Então, downside provavelmente sei lá, vamos dizer 50 centavos, não sei, é um pouco cada um de novo. Eu não quero dar, isso não é investment advice, tudo assim, como é que a nossa cabeça funciona. Sim. Então, por que a gente não fez nada ainda? Porque a gente não tem muita convicção de que vai ser a transição política. Essa é a principal variável. A situação política lá não é trivial, a gente tem uma desconfiança da parte institucional, se as eleições vão ser honradas ou não. Então a gente está olhando, né? E aí a gente está imaginando como é que o mundo poderia ser. Mas se você olhar o histórico recente dos papéis, você vai ver que o mercado deu um pouco de antecipada, ele andou um pouco recentemente e deu uma melhorada no preço lá. Acho que o mercado tentou antecipar um pouco isso. E eu acho que é uma antecipação razoável. A gente não apertou o gatilho porque não gerou conforto suficiente. E, cara, assim, sinceramente, comparativamente, Bolívia tem as informações, os dados econômicos, são muito mais escassas do que, por exemplo, uma Argentina da vida, por exemplo. Então a gente também está querendo ter um pouco mais de confiança no processo eleitoral, mas assim, acho que parece um case que tem uma chance razoável de acabar se envolvendo. Liquidez é muito pior também, por isso que a gente também tem se antecipar para eventos binários, onde a liquidez é muito seletiva, não é também nosso estilo. Se a gente esperou na Argentina, é mais provável que a gente espere para a Bolívia também. Mas é só porque se perguntou, Bolívia é um caso assim, onde possivelmente nem precisa reestruturar, possivelmente é só um ajuste, faz uma maxi, ajusta a moeda, joga, sabe? A gente já viu isso no mundo, e acho que o mundo de juro alto gera isso, né? Gera essa necessidade de países se mexerem para organizar a casa. E quando tem literalmente uma guerra acontecendo, como o caso da Ucrânia, assim, como que vocês fazem? Cara, por enquanto a gente não se envolveu muito em Ucrânia, não, mas a gente já gastou um tempo estudando, porque a Ucrânia, ela tem algumas coisas, né? Ela reestruturou a dívida algumas vezes, tem muito apoio multilateral. Então, existe um cenário muito possível onde, pós-guerra, esse suporte vai continuar por razões geopolíticas que não fazem sentido necessariamente econômico. Não é Europa, Estados Unidos e companhia não vão estar maximizando o retorno econômico do capital investido, é muito mais para organizar a casa lá por razões geopolíticas. Então, as nossas análises geram a gente questionar a sustentabilidade da dívida, porque o que a gente conseguiu concluir
é que o déficit fiscal ex gasto militar ainda é muito, muito alto. Então não é muito óbvio, por exemplo, quando a gente está chegar no período onde você vai reconstruir o país, se a guerra acabar, você vai ter uma conta aí de, cada um chuta, mas entre 500 bi e 1 tri de dólares de gasto de construção civil, infraestrutura, o caramba 4, se os bondholders não vão ser chamados de novo a comparecer com alguma forma de haircut ou alguma... E aí quando você está falando desse tipo de projeto, às vezes você pode trabalhar com um haircut, mas o cara entrega como... Se quer me dar numa privatização, você entrega o papel com num certo ratio, sabe? Então tem maneiras de você mexer na dívida soberana que troca isso por uma concessão. Então não é muito claro pra gente que essa dívida não vai estar alta demais no final da história. Uhum. Mas, por exemplo, eles também têm uma coisa chamada GDP Warrant, que é um derivativo que o soberano emitiu que paga um cupom baseado no crescimento do PIB. Você imaginar pós-reestruturação, o PIB pode crescer muito, né? Porque matematicamente é o que acontece com o PIB quando você começa a construir coisa para lá e para cá. Então, possivelmente, esses warrants podem ser um investimento excelente. A dúvida que eu tenho é se eles não vão ser defaultados, porque se ele for muito excelente, o soberano não pode pagar. Então, não está muito claro ainda, mas outras coisas que você pode fazer quando você está olhando a Ucrânia é falar assim, beleza, quem se beneficia, quem são as empresas, as empreiteiras que vão ganhar as concessões para construir, quem são os vendedores de cimento e vergalhão e tal. Então, tem vários ângulos que você pode pensar no lado da Ucrânia. O mais óbvio para a gente é pensar na dívida soberana, que a gente ainda não tem uma opinião muito formada se não vai ter uma reestruturação e como é que seria. Mas dá para você olhar sob o ângulo de quem vai se beneficiar da reconstrução, quem se beneficia da paz, né? E aí pensar se não tem um elemento aí. E até indiretamente você pode pensar que isso pode ser positivo para o PIB da Europa, porque a Europa pode ser um grande provedor desses investimentos e você acaba tendo um fiscal que não vai aparecer como déficit fiscal, né? Porque você pega um European Development Bank, você põe um pouquinho de capital, o banco alavanca, o cara financia esses investimentos e acaba sendo um parafiscal. Não vai aparecer como dívida pública, mas na prática impacta a economia europeia de alguma forma similar a uma expansão fiscal. Então, tem diversas dimensões que você pode pensar ali. E também tem o lado da Rússia, né? Você pode pensar assim, bom, a Rússia acabam saindo as sanções da Rússia e os ativos russos não são investíveis há alguns anos, então a allocation mundial de Rússia é 0, então a dimensão russa também entra na equação. Mas isso assim, agora a gente tem 0 insight de como seriam esses catalisadores. A gente não sabe se vai ter um cessar-fogo ou não, não sabe se o cessar-fogo vai ser honrado, a gente não sabe se vai ter uma negociação de acordo de paz, se o acordo de paz é negociável, quanto dos territórios vão acabar na mão da Rússia, quantos não vai. A gente olha, mas assim, eu vou te dizer que eu tenho mais perguntas do que respostas na situação atual, tá? Então... Eu achei curioso porque, assim, esse não é muito o meu mundo, mas a coisa de 2 meses atrás... Você ia querer responder as perguntas que ele tem. Pô, responde aí que eu adoraria ter uma opinião, por favor. Não, eu vou jogar uma info aqui no meio, quem sabe ajuda alguém, mas eu sei que uns 2 meses atrás eu estava falando com alguns amigos que trabalham aí no meio e eles estavam dizendo que já tinha uma demanda grande de gente se interessando por ativo russo, exatamente nessa expectativa de que as sanções pudessem chegar ao fim, né? E tá tudo largado, ninguém pode comprar, é natural que... Como foi mais ou menos o que aconteceu aí com a Venezuela, né? Alguns anos atrás, um movimento parecido. Usavam muito a PDVSA para fazer esse tipo de movimento. Do lado russo a gente está olhando mais ativamente, sim. A gente tem gasto uma energia nisso, porque apesar da Rússia não ser distress, a Rússia é um país que tá zero allocation no mundo, né? Então alocação 0, o ponto de partida é sempre benigno nisso. Então a gente tem olhado, e esse tem menos dúvidas, né? Porque como não tem que reconstruir muita coisa, como não tem nada, e a economia ela está em relativamente boas condições, assim, o ponto de partida é mais fácil é mais palpável. Então acho que sim. Só que também você depende de todas essas coisas ocorrerem, porque sem você chegar no ponto onde as sanções começam a ser removidas, os veículos que são investíveis russos são muito pequenos. Uhum. Então é muito difícil executar uma coisa mais séria na Rússia. Mas eventualmente acho que sim. Eu acho que é um trabalho que a gente já começou a fazer e é um trabalho que eventualmente pode gerar alguma coisa assim. As empresas em geral lá são empresas
razoáveis, né? Assim, a gente está falando de empresas de commodities, bancos, assim, todo mundo que olhava em mercados emergentes 10 anos atrás, em algum momento teve algum investimento nessa Rosneft, quer que seja lá, então agora está completamente fora do radar. Eu só acho que é uma coisa que não sei quando, mas em algum momento, se a sanção for liberada, eles dizem, assim, a gente acabou fazendo coisa na Rússia, é muito provável que seria uma coisa que a gente teria também. Boa. Dá uma olhadinha aí depois que eu te mandei. Você tá mandando mensagens, é isso? Sim. Mas antes de eu ir para uma próxima geografia, eu queria só perguntar uma questão para o Daniel no que tange estratégia de investimento, porque tudo que você foi citando até agora, de alguma forma, tinha um evento, né? Um ou mais eventos. E o que eu achei interessante é que boa parte desses eventos estavam atrelados a pessoas, né? A decisões políticas, etc. Enfim, decisões de pessoas. O investimento fundamentalista, ele também de alguma forma tá, né? Porque, sei lá, a gente estava agora em Omaha, né? Um dos principais takes, eu acho que ficou marcado aqui, tanto para mim quanto para o Henrique, foi ver o estilo da Berkshire de investir em companhias onde eles não fazem absolutamente nada a não ser alocar capital, né? Não interfere em nada. A gente pensava que eles criavam um ecossistema de sinergia, que as empresas, né, geravam valor uma para outra dentro do portfólio, ou que o Buffett ia bater na portinha lá e dar várias dicas empresariais, mas na verdade é o contrário, né? Eles não fazem nada. Eles só recebem um reporte mensal e mandam no máximo um smile, né? Foi o que a gente ouviu, que o Greg mandou um smile para uma das empresas, né? Não tem interação quase nenhuma com as companhias investidas, né? Mas no final existe uma confiança com o management daquela empresa, né? Com a gestão daquela companhia. Também são pessoas, né? No final das contas. Só que no seu caso tem essa questão do evento que eu acho curiosa porque me gera uma sensação às vezes de que existe uma moeda, né? Como você estava narrando, né? 57 para um lado, 45 para o outro, enfim, as probabilidades, né? Como é que você lida com isso no investimento? Você vai sempre olhar primeiro para o downside, ou seja, se tudo der errado, realmente o que eu preciso olhar primeiro e garantir que eu fiz a conta direitinho, é o quanto eu tenho para perder? Tipicamente sim. Mas essa conta ela não é estática no tempo, isso é muito importante notar, porque, por exemplo, na medida em que um case vai tendo sucesso, o preço vai andando. Como o caso do Líbano, né? Como o caso do Líbano, Argentina, qualquer coisa, né, que você pensar. Se está dando sucesso, normalmente o preço andou. Se o preço está andando, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que o preço sobe. A segunda coisa é que o teu downside sobe também. Porque a situação, de fato, tem que ter melhorado. Então, a Argentina fez um ajuste fiscal de 5% do PIB. Foi feito, tá dado. Você vai dizer assim, beleza, a Argentina pode ainda morrer na praia? Pode, mas o downside diminuiu. Ela tem hoje um pacote com FMI muito maior, hoje ela tem, ela desregulamentou, tem uma série de coisas, ela resolveu uma série de problemas estruturais que ela tinha do passado. Se ela não chegar lá, esse downside ele não é o mesmo que era antes. Entretanto, o gap entre os dois certamente aumenta. Né? Porque, obviamente, quando a gente começa a entrar, normalmente o ponto de... Gostaria de imaginar que a gente não vai acertar o ponto perfeito, mas assim, normalmente o que atrai a gente é um ponto onde a simetria é percebida pela gente, pelo menos, como sendo muito alto. Na medida que vai normalizando, essa simetria vai sendo consumida, né, no tempo. Então a gente está constantemente reavaliando isso. Então, normalmente, a reação natural da gestão é reduzir a posição. Então, vai dando certo, você vai reduzindo. É normal. Mas, às vezes, ocorre não ser relacionado ao preço, a gente reduzir porque a gente percebeu a distribuição de probabilidade como mudando. Então, vou citar um exemplo, exemplo antigo. A gente fez, a gente participou do mercado argentino também na época do Macri, né? E o negócio começou, estava indo super bem, estava feliz com tudo que o Macri estava fazendo, e teve um momento do tempo onde o Macri decidiu que ele ia suspender, entre aspas, o processo de reforma, focar numa agenda mais populista para tentar ganhar a eleição dos midterms dele lá. Era midterms. E a gente não gostou disso. A gente falou assim, putz, isso não é legal. Ele fez certos movimentos, dentre os quais, por exemplo, ele mudou o inflation target, ele atrasou a convergência do inflation target, isso teve impacto. E o mercado começou a sofrer. E a gente, não o mercado de dívida soberana, onde estava mais envolvido, mas o mercado de moeda local começou a sofrer. Isso causou um desconforto grande na gente, porque essas coisas de reformas, elas geram
o mercado gosta de dar crédito a quem merece crédito. Não estou falando no sentido crédito financeiro, falando crédito no sentido moral, credibilidade da pessoa. E todo mundo que você fez isso, foi, ih, caramba, então peraí. Então essa agenda de reforma agora é sujeita, ela tem condições de contorno que são baseadas na conveniência política. E aí você começa a se perguntar, então, poxa, e aí? E como é que vai ser na eleição? Porque tem uma reeleição dele 2 anos depois. Então, é isso? Como é que fica? Então, naquele momento do tempo, a gente foi lá e decidiu, sabe, que não era mais estar envolvido em Argentina, e acabou. E foi bom, porque eventualmente o Macri tropeçou de verdade e acabou perdendo a eleição, e a gente viu o que aconteceu. Então, às vezes, não precisa ser só pelo preço andando favorável ou desfavoravelmente, às vezes não precisa ser o mercado dizendo pra gente que a gente está errado, às vezes é só uma questão da gente percebe uma mudança na distribuição de risco, e a gente fala, bom, isso me deixou desconfortável. E aí a gente sai fora, e acontece. Isso deve acontecer frequentemente, inclusive, porque é comum ter cara começa a reforma e para no meio. A história do Milei não está contada. Tipo assim, tomara que dê tudo certo, cara. Eu e o Zé, né, o nosso economista-chefe lá na 20, a gente começou a olhar a Argentina na década de 90, né? A gente viu a Argentina antes dela fazer o grande default dela lá, antes da crise do PEG. Então, seria legal ver a Argentina conseguir meio que voltar ali para a turma do Brasil, Colômbia, assim, mas a história não está contada ainda. Tem muito espaço para dar errado, né? Eu acho que o Milei está na direção certa em geral, então tomara que continue, mas a gente viu isso com o Macri. E é perfeitamente possível um país dar um passo atrás. Também é perfeitamente possível você perder na urna. Então, nessa eleição que vai ter agora para o Congresso, na segunda metade do ano, assim, se ele tiver uma eleição muito ruim, o mercado vai corretamente questionar a capacidade de reforma dele. Não é o base case. Eu acho que, em geral, ele deveria ganhar entre 30% e 40% do Congresso, baseado no que as pesquisas, no nível de aprovação, no sucesso das políticas dele, o fato da oposição na Argentina não ter nenhuma liderança palpável. Então, tem várias coisas que dizem que as coisas deveriam funcionar favoravelmente para ele, mas vai que, né? Escândalos podem acontecer, né? A gente teve aí no início do ano aquele escândalo, vocês devem ter visto, do Libra lá, do cripto. Às vezes o cara, faz uma bobagem e desanda o time do treco inteiro. Então, nunca dá para presumir sucesso só porque o negócio largou bem. Então, é o tipo de coisa assim que a gente pensa. Entendeu? Perfeito. Aí eu queria cruzar essa parte filosófica com algo que talvez vários colegas seus aqui do Brasil já tenham te questionado, que é sobre Brasil em si, né? Essa é boa, sim. Porque a impressão que nós temos é que já virou uma situação especial. Né? Mas na nossa carteira é uma situação especial há algum tempo. Né? Com certeza. Porque a gente não é um caso de alocação zero como a Rússia, mas é uma alocação extremamente baixa, talvez em termos históricos uma das menores que a gente já viu em quase todos os bolsos. Ninguém tem Brasil. A Bolsa Brasileira enxugou absurdamente e continua enxugando pelos programas de recompra das companhias, então cada vez menos tem papel na Bolsa disponível. E parece ser um cenário binário, né? Ou dá bom ou dá ruim. Um evento, tão simples quanto isso. Como ele falou, inclusive, dentro dos eventos que ele citou aqui na América Latina, o que mais chama atenção, justamente no ano que vem, as eleições aqui, que é um evento, enfim, parece ter várias componentes que você gostaria de olhar, né? Então eu queria entender, primeiro, para você, o Brasil já é um caso de situação especial? Olha, eu diria o seguinte, eu diria que o paralelo que você fez com a Rússia é o paralelo mais, na minha opinião, mais certo. Que é o seguinte, não é uma economia que está numa situação dramática, mas a alocação de risco está extremamente baixa, porque o evento é binário e porque o nível de ruído gerado no passado foi tão grande que as pessoas foram perdendo o interesse. Essa é a verdade. Assim, eu, conversando com vários gestores globais lá fora, assim, o pessoal botou o Brasil na categoria de muito complicado. Cansou de acordar e ter um evento, sei lá, né, Joesley, ter um evento, sei lá, e a crise do momento, e o ruído do momento, e sim, tinha sempre alguma coisa, e a resposta mais comum que eu ouvia, assim, cara, tem coisa melhor para eu fazer por aí, entendeu? Porque quando você para ver o mundo tá com volatilidade, o mundo tá com dispersão, então o cara prefere, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante, sei lá, em Unprofitable Biotech, que ficou destruído pós-2022, deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo em algum canto da Europa, o cara vai gastar a energia dele onde ele acha que tem melhor retorno no tempo investido, né? Então acho que o Brasil está nessa categoria e similar à Rússia, ou seja,
Hoje não é um país que eu botaria que a economia está em distress. Acho que o Brasil não é. A economia está crescendo, está desacelerando, mas está crescendo. A inflação está alta, mas está convergindo. Se você pensar no juro nominal brasileiro, ele está obviamente no ciclo de alta, mas se você olhar sob a ótica, que nem a gente tinha comentado antes, sobre a ótica de comparar como é que as coisas eram lá nos anos 2000, década de 90, o spread entre o CDI e o Fed Funds, sim, não está super alto. Sob a ótica de 2009 a 2019, sim, muito alto. Mas se você olhar sob a ótica anterior, não está tão alto assim. Então eu diria assim, se tiver um ciclo de corte, muito provavelmente vai ser um ciclo de corte de, sei lá, 300, 400 basis points, então vale a pena, legal. Isso não consideraria distress, mas se você pensa na alocação de bolsa, as empresas que têm muita sensibilidade à taxa de juros, eu acho que tem coisa interessante para fazer no Brasil, sim. Então a gente olharia o Brasil que nem a gente está olhando a Rússia. Assim, tem alguns pontos dentro do mercado brasileiro líquido que podem ter retornos muito assimétricos se a gente tiver uma transição para uma política econômica diferente do que a gente tem agora, né? Se tiver um ajuste fiscal mais sério, tiver mais credibilidade na trajetória fiscal de médio e longo prazo, acho que seria um país que a gente estaria olhando, sim. Não é que a gente não olha o Brasil. O Brasil, para a gente, é um país como outro qualquer. Ele tem que competir pela nossa atenção como os outros países competem. E como eu mencionei antes, assim, a gente sabe, a eleição do Brasil pode ser um evento bastante tectônico. Então a gente está gastando energia nisso, sim, e a gente vê um cenário onde isso pode ser. Outra maneira de pensar a parte longa da curva brasileira, da dívida da curva brasileira, NTI, sei lá, B60, essas coisas lá, isso pode comprimir 300 basis points. É isso que a gente E isso já acontece, sim, vai ter muita assimetria, porque as alocações de bolsa são, sei lá, eu tenho medo de mencionar que eu vou errar, mas é tudo 3, 4, 5, 6%, assim, os números são baixos, então, e a global também é muito pouca, então acho que sim, acho que o Brasil poderia se qualificar nessa categoria. Não é que nem o distress que era o Brasil, o país como um todo, quando foi, por exemplo, eu gosto de citar aquele exemplo da Petrobras na época da Dilma, quando não assinava o balanço. Naquele momento você podia comprar um bond de um ano da Petrobras, dólar, eurobond da Petrobras, a 17% de taxa. Isso era distress mesmo, assim, tipo, o negócio está mal parado. Não é um distress, mas é um special opportunity. É assim que eu definiria o Brasil. Não é um distress, mas é um special opportunity. Tá, e o que talvez vai fazer você começar a olhar com mais carinho assim para pensar numa alocação? Se é que você, hoje olhando de fora, já talvez pensa que esse momento deve chegar. Tem algum gatilho específico? Olha, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de clareza em dois elementos. O primeiro é quem vão ser os candidatos. Obviamente, todo mundo imagina que o mercado tem a preferência majoritária pelo Tarcísio, né? Uhum. E a gente não sabe nem se o Lula vai concorrer ou não, mas é o Lula ou não é o Lula. E, obviamente, se não for o Lula, talvez o mercado antecipe mais ainda, mas o Lula pode ser um candidato super relevante. Mas se tivesse alguma situação política onde o Bolsonaro concorresse, por exemplo, pode mudar um pouco essa equação. Outra coisa é uma pergunta que a gente tem que se fazer se vai ter um terceiro candidato que nem teve em São Paulo, que possa causar algum ruído nessa eleição. Uhum. Então acho que a parte eleitoral pode estar um pouco cedo ainda para você fazer uma aposta contundente nisso, né? E a segunda coisa é o que pode acontecer com o Brasil nesses próximos, digamos, 6 meses, que possa causar desconforto, alguma coisa, um desmando fiscal mais forte, algum tipo de mudança regular. É difícil dizer. Mas lembrando que em dezembro o Banco Central foi obrigado a fazer uma intervenção expressiva para estabilizar o Brasil. Então não é tanto tempo atrás assim. Então se tiver alguma coisa que gere uma quebra de confiança do brasileiro em relação ao processo eleitoral, o downside pode ser bastante grande. Nada disso é o meu base case. Eu acho que o mais provável é a gente estar caminhando para uma transição política mais ou menos ordenada ali. Mas, sei lá, né? Do mesmo jeito que o mercado e o sistema político subestimou o Bolsonaro, que acabou levando a eleição do Bolsonaro, a gente pode ter algum ruído no processo, sabe? Eu não sei te responder isso agora, mas isso, de novo,
eu acho que o tempo é favorável a esse case, eu acho que o teto é positivo, ou seja, cada dia que não aparecer uma notícia que mude o base case de ser Lula versus Tarcísio, é um dia a menos que a gente tem que se preocupar com isso e ficar mais próximo de um catalisador. Então esse é um caso raro onde o tempo opera a favor. Às vezes acontece isso, o non-evento é importante, mas pode acontecer alguma coisa, eu não sei, imagina alguma coisa onde tem um gasto fiscal mais elevado, que nem foi a PEC da transição. Eu acho que não tem espaço político para isso, mas imagina uma situação dessa, né, que pudesse ocorrer. Eu acho improvável. Então, acho que vejo com bons olhos. Agora, se a gente for depender um pouco de alocação, tomada de risco em ativos líquidos do ponto de vista mais global, eu diria também que seria importante você ter uma situação mais estável no mundo para investimento. O Brasil não é exatamente alfa puro, né? Ele tem beta com o resto do mundo. Então, se o mundo estiver ainda no modo de preocupação com a próxima guerra tarifária, o que a China vai acontecer, porque tem, por exemplo, um cenário relativamente simples de você imaginar. Imagina que o petróleo vai para $20. Tem impacto no Brasil, vai afetar nossa balança comercial, vai impactar nosso fiscal. Então, dando um exemplo, né, tem o lado positivo, que é cai a inflação, aí o BC pode começar um ciclo de corte, mas possivelmente isso é um choque negativo. Então, só dando um exemplo, né? Imagina que a China sofra um impacto econômico mais forte, tipicamente impactaria o Brasil. Então, ter um pouco mais de visibilidade no global também ajudaria esse case do Brasil. Pelo fato do país inteiro não estar de stress, é mais uma situação de assimetria existe para uma alocação muito baixa em geral, eu diria que os valuations são atrativos, né, no Brasil. Acho que seria justo dizer isso. Perfeito. Você tem mais coisa aí? Não, acho que a gente matou a pauta. Tá, eu só ia perguntar, porque tem uma outra questão que é a forma com a qual eles implementam, né? Só queria explorar isso porque eu acho interessante, porque quando a gente fala de situações especiais, e você falou, né, sobre teto em relação ao Brasil, né? Justamente parece que sempre tem uma questão de teto envolvida, ou seja, sempre tem uma questão temporal, né? Parece que os investimentos, de maneira geral, têm começo, meio e fim. Então eu queria saber primeiro se essa afirmação está correta. Nessas situações especiais, tem começo, meio e fim para o Tipicamente sim. Tipicamente sim, porque como a gente baseia muito na simetria, quando a simetria vai embora, é natural que a gente vai reduzir o nosso envolvimento e às vezes vai até a zero. Então eu queria dizer assim, a gente discutiu inicialmente o cenário de juros aumentados no mundo, né? Quando a gente começou a fazer essas análises todas, o 10 anos era 1%, o Fed Funds era 0%, o Fed está fazendo QE, a gente começou a questionar essa hipótese, né? E a gente fez os nossos investimentos e deram certo, que legal. Aí o S&P, o Fed Funds subiu para 5,30. Quando a gente chegou lá a 5,30, a gente falou, poxa, é possível que o juros fique alto no mundo o tempo todo, mas é necessário ir para 7? Qual é a simetria a partir daqui? A gente ficou, poxa vida, talvez ele suba mais 50 basis points, 75 basis points, mas, poxa, qualquer coisinha que quebrar no sistema, o cara faz um ciclo de corte de 200, então a simetria vai embora. Então, apesar do cenário continuar, o cenário de fiscal e juros aumentados, está tudo funcionando, o preço já não tem a mesma assimetria, então a gente acaba saindo. Então, no nosso caso, assim, normalmente a gente está falando de coisas que quando a gente começa a se envolver, eles duram 1 a 2 anos. Alguns são mais rápidos, como foi o caso da Argentina, que basicamente em 1 ano você já conseguiu ver que a Argentina chegou Nossa tese na época era, a Argentina era CCC menos de crédito, a gente achava que ela ia virar entre B- e B, então a tese é a Argentina vai virar Nigéria. Só porque todo mundo, quando você fala em investir uma coisa, todo mundo acha, beleza, vai virar Suíça. Não, cara, às vezes para ganhar dinheiro é só sair, né, do nível... Nem me lembro qual era o exemplo que a gente usava para CCC menos na época, mas sei lá, o que quer Para ser. Venezuela, talvez? Venezuela é defaultada, eu não lembro, mas bastava sair da lama e virar um Egito ou uma Nigéria, né? Uhum. Então, se isso acontecesse, a gente tinha um retorno legal. É onde está agora, mais ou menos, tá? Então, funcionou, durou 1 ano. No caso, quando você pensa na abertura de taxas americanas, você vê que demorou 2 anos. Então, normalmente, essa janela de tempo. Aí a gente naturalmente começa a sair. Às vezes coisas podem acontecer muito rápido, e aí vai ser uma janela mais curta, mas em geral elas acabam... Só experiência prática, não tem uma razão para ser assim, mas normalmente demora 1 a 2 anos. Né? E também porque a gente também não acerta o ponto de inflexão exato. Então, por exemplo, no caso do aumento de taxas de juros americanos, a gente tem que lembrar que quando a gente começou a fazer foi mais ou menos no meio de 21,
que a gente começou a botar capital de verdade para trabalhar. A gente começou um pouquinho no final de 2020, mas de verdade em 2021. No meio de 21, você teve a Omicron no meio do caminho, né? Então parecia que estava tudo reabrindo, aí teve aquele medo da Omicron, as taxas fecharam de novo, aí na prática só começou a pegar de novo um pouco tendência lá pelo final do ano, que foi quando o pessoal viu, essa Omicron não gerou uma nova onda de lockdown, uma nova onda de máscara, uma nova onda, uma vacina nova, nada disso. Aí o mercado começou a mostrar isso, aí ao longo do início de 22 a inflação começou a aparecer, que era o case que a gente tinha desenhado, né, que era o que a gente achava que ia começar a se catalisar, e aí ao longo do tempo o Fed foi se convencendo, as coisas começaram a andar. Então, só dando um exemplo aqui, que esse demorou 2. Então, na prática, acaba sendo uma coisa nessa ordem de grandeza. Aí é isso. Agora, é possível, por exemplo, a gente não acabou fazendo special city do Japão, mas o Japão está num processo de alta de juros lerdo pra caramba, mas está indo, né? E já está 1 ano subindo aí. Pode ser que demore 2, 3, 4 para chegar no fim. Eu não sei dizer, assim, não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas em geral, se você usar o mesmo framework que a gente usou para o mundo, o Japão poderia ter uma taxa de juros de 100, 150 basis points positiva, uma coisa assim. Mas essa de reinflação nos Estados Unidos, vocês continuam posicionados até hoje, só que em menor tamanho. Posição menor, porque algumas coisas sobraram que eu acho que são interessantes. Por exemplo, a gente tem carregado uma posição comprada em inflação implícita. Já a gente comprou isso no início de 21, então já estamos há 4 anos e pouco nisso. A gente fez uma posição de 10 anos. Então, nosso cupom fixo que a gente paga era 2,20 ou 2,30, não lembro exatamente agora, mas a inflação não chega nesse nível. Todo ano é 2,80, 2,3, 2,70, agora tem o choque das tarifas, pode botar a inflação mais próxima de 3 de novo, que é a tese da coisa estar aumentada. Mas isso não é exatamente o special situations, então isso é mais a continuação de um special situations, que a gente se dá alguma liberdade de fazer um pouco disso, mas é uma posição bem diminuída. Seria a cauda final ali. A cauda final, tá lá porque a gente gosta de ter, mas não é assim, não é uma coisa que a gente fala, não, é aqui que a gente vai botar 20, 30% do nosso risco. Não é isso. Fica lá, 5% do risco, aí uma coisa menor que a gente explora porque a gente acha que, sim, que pela vida por enquanto parece que pela vida do investimento vai dar certo. Então a gente tem feito. Então, às vezes acontece isso, né? É perfeitamente possível que você fique com uma posição menor e deixando ela navegar esse período. Mas as coisas que a gente tinha, por exemplo, de tomados em taxa, né? Pagando taxa nos Estados Unidos, a gente praticamente não tem mais nada. A gente, taticamente, de vez em quando, se envolve, mas assim, é muito baseado no ferramental que a gente montou ao longo da existência do case de reflação, que a gente fez um trabalho grande de modelagem de non-farm payroll, de retail sales, de CPI, que a gente tem um track record bastante bom nesses números. Então a gente usa, às vezes o ferramental fica para uso mais tático, mas não vai ser o core do risco. O core do risco vai sempre ser nessa linha dos special opportunities, mas a gente usa isso também. Pelo que eu percebi, o tempo médio de maturação é mais curto, no sentido de ficar entre 1 a 2 anos a tese, e aí uma tese como essa que continua no portfólio, mesmo na cauda longa, deixa de ser um special situation, mas continua lá, de 4 seria uma exceção, digamos assim. Totalmente. Eu queria perguntar assim, tem uma exceção que pode passar disso, assim, ou você acha realmente muito raro? Cara, é engraçado, sabe? Porque eu imaginava que nessa altura do campeonato, os preços de mercado já iam refletir um pouco isso. Então, se hipoteticamente os break-evens de 10 anos dos Estados Unidos subissem lá para 2,60, 2,50, aí eu já não teria tanto interesse em ter. Quando eu chego a 2,20, né, eu acho que é meio, meio fácil manter essa posição. Assim, acho que o risco de você ter um ano que o fixing vai ser contra você é baixo. Então, em geral, continua indo. É mais o preço de mercado. Quanto tempo demora o mercado para concluir que, de repente, eu tenho que botar um prêmiozinho a mais nesse ativo e deixar ele lá? Às vezes, eu estou surpreso, para te falar a verdade. Isso é uma coisa que me surpreende. Eu sei que o mercado de TIPS, que é o papel, né, o NTNB americano é o TIPS, né, é um mercado que não é tão grande assim, então o técnico dele tende a ser diferente do Treasury Bond normalmente, mas me surpreende que isso tenha continuado dessa forma. Então, por enquanto o nosso swap tiver fixing a nosso favor e não tiver nenhum sinal contrário, a gente vai indo. Só uma posição diminuída. Uhum. Mas é raro isso, vamos deixar claro. Tá.
E aí, acho que para amarrar, que eu acho interessante também trazer para cá, acho que 2 pontinhos rápidos. O primeiro deles é sobre a Vinci em si e a forma com a qual vocês implementam, né? Algumas teses, né, são implementadas em fundos monotemáticos, onde vocês vão dedicar um fundo só para isso. Outras vão entrar ali no fundo mais abrangente de situações especiais de vocês, e até mesmo o veículo local no Brasil hoje já consome, né, um risco relevante do fundo já consome esse tipo de tese, né? Como que vocês decidem o que vai para esse monotemático também, o que fica no portfólio? Como que é essa decisão? Assim, todos os nossos investimentos, nossos investidores são primordialmente brasileiros, né? Então, apesar do veículo estar na jurisdição que for necessária para implementar a estratégia, a gente está sempre pensando sob o ponto de vista local, que é o nosso investidor. Então, ele entra num veículo local que vai ter estrutura jurídica que o time de back e tal implementa para a gente para poder implementar o investimento. Aí a alocação de risco ela é relativamente simples de pensar, porque cada um desses fundos tem um certo nível de risco que ele está disposto a correr, né? E a gente meio que ajusta ele pro forma, pro rata, né? Desculpa, pro rata ao risco de cada um. Então, usando uma terminologia um pouco crua, se você pensar que uma estratégia vai ter uma volatilidade de 15 e a outra vai ter uma volatilidade de, vamos só usar um número redondo, 7,5, a gente vai fazer prorata ao patrimônio do fundo e prorata no mandato de volatilidade dele. Então todo mundo opera par e passo. A pergunta que é mais qualitativa é quando você deixa de ser um special situations e quando você passa a ser uma situação normal, porque os fundos monotemáticos só vão fazer uma coisa e os veículos que têm mais de um tema, o tema pode, por exemplo, que você deu da inflação americana, não é mais um special situation, fica só no nosso multimercado, que pode fazer mais amplamente coisas além das coisas que a gente chama de special opportunities. Mas é tudo pro rata, então todo mundo opera par e passo. A única maneira de não operar par e passo é se o instrumento que a gente está fazendo não pode ser investido por aquele veículo porque ele tem alguma restrição regulatória. Então, não tem muito mistério, é tudo pro rata. O pessoal entra junto, sai junto. Perfeito. Não tem muita surpresa, não. Agora, é possível acontecer que no multimercado a gente hipoteticamente zerou o reflation, mas o estratégia de reflation não existe mais, mas a gente continuou com aquele negócio. Pelos pontos que você citou anteriormente. Exatamente. Então é relativamente simples a alocação, não tem muito mistério, não. A gente vai fazendo mais ou menos igual. Agora, a última aqui é mais pessoal de carreira, né? Você citou o Jakurski, né? Sim. Você trabalhou com ele na JGP. Sim. E você citou de uma maneira interessante, né? Porque você falou justamente o talento que ele tem. Para quem conhece o Jakurski de bastidor, sabe que o jeito que ele investe tem uma fama de trader por ter posições mais curtas no mercado, né? E ele ter essa questão de sensibilidade da emoção, da psicologia do mercado, né? Eu queria saber como é que foi trabalhar com ele, esses aprendizados que você absorveu e como é que você cruza com a sua filosofia de hoje, como é que ela te ajuda de alguma maneira, talvez? Olha, a coisa assim que eu diria que a principal marca que o André deixou do jeito que eu penso sobre o mercado e é irônico falar isso, dado que a gente citou Líbanos e Argentinas e Bolívia, mas é a aversão a perder dinheiro. Sabe, o André sempre teve uma cultura de capital preservation assim, enorme. E eu acho que todo mundo que trabalhou com ele acaba absorvendo isso de diversos graus. Então, é sempre engraçado porque quem acompanha o que a gente tem feito aí sempre vai notar que quando você olha para trás e fala assim, puxa, era para ter sido muito maior. Poxa, por que você saiu mais cedo do que você deveria? Sabe, tipo, por exemplo, o negócio. Então, assim, eu acho que da natureza do André, a coisa que eu mais fica comigo é esse lado de você respeitar muito o capital, não do teu investidor e o seu capital também, né? O capital próprio que você põe
dentro dos investimentos. Então, eu diria que eu sou um cara bem averso ao risco, apesar de a gente estar tratando de situações especiais assim, o jeito que eu trabalho, eu sempre tenho a voz do André no meu ouvido, tipo assim, tá caindo, o que você vai fazer? Isso agora. Mas eu vou dizer que eu acho que isso é um skill importante, porque quando você pensa em ter um relacionamento com seus investidores de longuíssimo prazo, é muito importante você não ter drawdowns desproporcionais aos riscos que você está correndo. Então, acho que o André foi uma escola excepcional. Só tenho coisas boas a falar dele. Muito bom. Inclusive, a gente esteve aqui com... Era George, da Ashmore. Lembra dele? Sim. Aqui atrás a gente tem um mural, tem a foto do Jakurski, né? Acho que era George. Era George, né? Acho que sim. Um abraço pro George. Eu tava com o Gustavo Se não for Medeiros. George, também deu ruim. Se não for George, perdão. Mas eu acho que é George. Tá. E aí ele viu a foto do André, né? Ele falou, oh, Andrei! Aí a gente ficou olhando assim, tipo, caramba, o cara conhece o Jakurski, né? Aí ele disse que ele costumava operar pra ele, né? Sim. Quando ele trabalhava num banco gringo. E aí ele vira e fala, né? He's a great risk manager. Isso. Justamente trazendo esse ponto, né? Inclusive disse que, na opinião dele, era o melhor risk manager que ele já tinha visto no Brasil, né? Que ele tinha operado aqui no Brasil na época que ele operava, né? Depois ele parou. Mas, bom, como hoje o formato vai ser especial, diferente, eu diria, né? Dado o contexto, eu vou aproveitar aqui então a agradecer. Daniel, obrigado por ter topado o convite de participar aqui com a gente. Obrigado por não ter me recebido aqui. Pô, a gente espera te receber aqui em outras ocasiões também. A gente resolveu fazer um negócio diferente, dedicar, porque o assunto é bem diferente, mas quem sabe receber ele aqui com outros convidados juntos também pra, né, fazer uma mistura diferente. Dá pra brincar com muita coisa. Dá pra brincar com bastante coisa. Vai ser um prazer ter você aqui novamente. Obrigado. É um prazer estar de volta. E pra você que gostou, né, fica aqui o convite também de conhecer o trabalho da Vinci, que já esteve aqui no Stock Pickers algumas vezes com outros profissionais, né? Mas, pô, tá uma casa que é super parceira aqui, sempre tá com a gente. Então, acompanha o trabalho, os fundos também estão abertos nas plataformas de investimento por aí. Dito isso, vamos pro recado? Eu não queria que chegasse essa hora. Eu fiquei pensando como é que a gente faria, mas aí eu falei, puta, eu vou falar, não vou falar nada. Quem vai falar é você, irmão. Bom, hoje esse episódio, além de ter sido muito especial por ter escutado coisas que a gente nunca tinha ouvido aqui no Stock Pickers, também representa o último episódio que eu faço aqui no nosso podcast. Eu estou deixando a empresa no dia de hoje. Então, eu não tenho muito o que falar, porque se eu falar bastante também, eu acho que eu vou ficar um pouco emocionado, mas queria agradecer, primeiramente a você, claro. 3 anos e meio apanhando juntos aí, fazendo de tudo. Eu não sei nem, assim, não tenho palavras para descrever tudo que a gente fez por aqui. Desde o início lá, toda aquela desconfiança, até conseguir bater todos os recordes possíveis. Então, meu agradecimento. Num dia especial que a gente acabou de voltar de viagem. Então foi um fechamento super interessante, super marcante, sem sombra de dúvidas. Toda a nossa equipe que esteve junto ao longo dessa jornada, o Nando está viajando, está de férias agora. Acho que as pessoas não têm a possibilidade de enxergar, de ver o trabalho dele, mas ele é tão fundamental quanto nós dois, se bobear até mais nessa história. O Lavão, que está com a gente aí, fazendo todas as nossas redes sociais, chegou há uns 2 anos atrás e também nos ajudou a bombar cada vez mais. Os números do Instagram, TikTok não pararam de crescer muito por conta dele. Esses recordes passam muito por ele também. Todo mundo que passou por aqui, Fabão tá fazendo aqui a nossa live hoje, Renatão, Anderson tá com a gente até outro dia, o Tanaka, enfim, toda a galera que participou do nosso programa. Neymari. A Neymari passou por diversos momentos diferentes, né? E essa provavelmente eu vou continuar encontrando bastante, que é a melhor amiga da minha namorada, então não tenho como fugir. E é isso, para vocês que nos acompanharam em toda essa trajetória, o meu agradecimento. Não tenho como sair daqui sem deixar uma mensagem especial a vocês. Foram fundamentais na construção da nossa carreira, né? Porque isso daqui eu acho que isso, talvez é o maior marco que a gente tem na nossa vida, né? Sim. E é isso, eu não tenho muito mais o que dizer, só agradecer mesmo. Se quiserem deixar os comentários aí, eu vou responder um por um no YouTube, onde você estiver assistindo, no podcast.
E a gente se encontra por aí. Tenho certeza que vocês vão continuar me encontrando em algum lugar. Com certeza. Meu agradecimento profundo e é isso. Até a próxima. E como é que as pessoas continuam te acompanhando? Nas redes sociais, @economesteter, estarei por lá, criando os conteúdos que vocês Tem Instagram, estão tem acostumados. TikTok, tem Twitter. TikTok tá parado, mas um dia volta. Essa piscadinha aí foi boa. Bom, cara, você foi bem, hein? Você conseguiu não se emocionar tanto, achei bom. É sono. É sono? Não tem lágrima pra cair porque o olho tá seco. Mas cara, eu também só tenho que te agradecer. Na verdade, até tirando aqui a roupagem de profissional, né? Eu achei que a gente fosse deixar isso aqui juntos, né? Uhum. E eu não queria que acontecesse desse jeito, que você saísse e eu continuasse, ou vice-versa, né? Uhum. Porque eu lembro que quando a gente assumiu o podcast, a gente tinha 24 anos, né, de idade. Uhum. E a gente não fazia a mais puta ideia de como que a gente ia fazer isso aqui, né? Não. E eu lembro que tinha a pressão que você falou, né? E não tem curso de enfrentar hate também, que é uma coisa difícil, né? Tipo, todo dia você dá a cara a tapa lá, tomar porrada, não é fácil. Uhum. E a gente tomou muita porrada. No primeiro ano, especialmente, eu lembro que eu ficava frito lá nos comentários, lembra? Sim. Que eu me alugava um triplex na cabeça, a galera me xingando. E aí você falava pra eu não olhar e tal. Então, tipo assim, se a gente chegou até aqui é porque um apoiou muito o outro também, a gente sabe que a gente sofreu mais do que tudo, né? A gente teve que vender sonho também pras pessoas que estavam trabalhando com a gente no bom sentido, né? E a gente acredita muito no propósito dessa porra, a gente é retardado. E tô saindo sem ver um bull market, olha que legal. A gente sempre acreditou muito nisso aqui, assim, de levar a educação e tal. E quando as pessoas param a gente na rua pra falar, tipo, a gente ama a galera tirando foto com a gente, falando, porra, muita gente. O mercado financeiro só chega em Canoas por conta de vocês, só chega em Recife por conta de vocês. Então, assim, isso pra gente talvez seja a coisa mais legal no final das contas, né? E o que fica também é a amizade, né? O Stock Pickers me trouxe um irmão. Sem dúvida. E você vai continuar brilhando, porque você é brilhante, irmão. Obrigado. Só não chora, eu tive que me controlar. Apareceu a lágrima que eu não tava querendo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Pra vocês. Tá, gente? Um beijo. Tchau. Show me the money.